18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 6 horas em ponto em Manaus, hein? Mais uma vez, boa noite pra você em 100,7, boa noite pra você na sintonia certa. Vamos juntos no melhor Mix do Brasil. Hoje, segunda-feira, Karime Leão, estamos aí começando mais uma semana aqui na Mix. Mais uma semana aí com o programa 18 horas. Esta edição de segunda-feira, hoje dia 27 de abril de 2020, até às 7 da noite. A informação chegando até você através aí da Mix, através do 18 horas, através, Karime Leão, da nossa equipe de jornalismo que está de plantão 24 horas por dia para trazer aí a informação até os nossos queridos ouvintes. Valeu você do Mano também, né, Karime? É isso aí, amor. É isso aí, muito boa noite, olha lá. Muito boa noite pra você, obrigada pela sua companhia. Você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite com o programa 18 horas. Boa noite, Nathalie Moraes. Ei, boa noite, Karime, Carlão, boa noite você ouvinte que nos acompanha, você já sabe, a gente tem um encontro marcado até às 19 horas com muita informação aqui no 18 horas. Boa noite. Tá tudo certo por aí? Tá tudo lindo e maravilhoso e eu pulei, Karime, foi muito com a live da Ivete Sangalo. Ela é maravilhosa, de pijama de bolinhas, com os filhos, muito legal, foi maravilhoso. Gostei, foi muito. E você, Nathalie, passou o final de semana fazendo o quê, linda? Gente, eu assisti muita live, eu maratonei filmes, séries. Também. Não tem eu fiquei outra nas coisa séries. que eu tenha feito mais do que ter baixado filmes, do que ter maratonado. Eu passei o fim de semana literalmente no sofá em frente à TV. Pronto. Bacana, então tá bom. Uma boa programação, né, pra né, uma situação dessa, né? É o sextou nosso hoje em dia, é esse, né? É o sextou, é o sextou, é o sabadão, é esse, né? Vamos ficar em casa, curtindo uma televisão, lendo um livro, tocando um violão. Ou então dá pra você fazer um happy hour também, mas videoconferência, gente. Que nem né? Minha filha malhou com as galera, amigas lá, videoconferência tranquilaço. É bacana, então. Então tá certo. Então essa é a nossa rotina nos finais de semana. Por enquanto, isso vai passar logo, se Deus quiser, Karime. A gente vai poder sextar direitinho. Valeu então, Karime, valeu, Nathalie, valeu você em 100,7. Hoje, então, segunda-feira, começando mais uma semana com você. Mais uma edição do 18 horas até às 7 da noite. Vamos juntos, hein, com a informação aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, quer saber como está a situação real do nosso sistema de saúde? É só conversar por alguns minutos com um profissional de saúde e você vai ficar estarrecido com a situação de como é grave, como é desumano o que acontece nos nossos hospitais, nos postos de saúde, nas UBSs, nas UPAs, o atendimento da SAMU também, enfim. É o que significa quando se fala que o sistema colapsou. As narrativas são chocantes, de fazer chorar o coração daqueles mais durões, dos mais insensíveis, dos incrédulos e até mesmo dos negacionistas, né? Que estão por aí dizendo que não existe nada. Aqueles que não acreditam em nada, que estão sendo divulgados aí sobre essa pandemia. O que está sendo divulgado tem gente que não acredita, cara. Pois é, Carlão, infelizmente isso é verdade. Nesse depoimento que você vai conferir agora, está o desabafo, o pedido de socorro de um profissional da saúde aqui de Manaus. É um pedido de socorro de quem está na linha de frente, enfrentando sem o mínimo de condições esse inimigo que vem fazendo milhares de vítimas em todo o mundo e que está fazendo estragos absurdos aqui no nosso estado. Vamos conferir. Nossos colegas já estão recebendo ligações para ele acabar com esse motivo, com essa manifestação, que ele tem que acabar com isso. A gente não tem que acabar, não, a gente tem que ter coragem, como a gente estamos tendo agora. Sabe por quê? Porque está morrendo muita gente, muito pai de família. A gente sai daqui para levar a doença para dentro da nossa casa. É mãe, é pai, é meu irmão. A gente fica indignado, dói aqui, ó, no coração da gente. Você vendo isso daqui, ó? Não é mentira, não. Isso eu não tô fingindo, eu não tô sendo pago. É emoção, olha aqui, ó. Um profissional guerreiro que foi embora. A nossa amiga Sofia, guerreira que foi embora. E eu, você guerreiro que
posso ir embora, que eu não sei, que eu não fiz. Eu fiz o teste, eu nunca fiz o teste, não sou atendido por médico, não sou atendido por ninguém. Porque quantas e quantas vezes eu adoeci e não fui atendido aqui. Não vai ninguém lá na minha casa pra saber se eu tô bem, ou se eu tô mal, se eu tô morrendo. Vai algum psicólogo lá na minha casa? Não. Eles querem que a gente se mate aqui. Se a gente ganhasse pelo menos bem, olha, me remunerasse pelo menos bem. A gente é mal remunerado, mas estamos aqui, ó, dando o nosso amor, nossa vida para ajudar a população. Aí depois quem são os privilegiados, os políticos, os gerentes, os cargos maiores, a gente estamos morrendo aqui. Ajude a gente estamos morrendo da saúde também, tá bom? Tá morrendo. Obrigado. Bom, esse foi o desabafo, né, feito por um técnico de enfermagem durante o protesto que aconteceu hoje de manhã por funcionários do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, por falta de pagamento de salários e por falta de EPIs e equipamentos hospitalares. Com cartazes, eles fecharam a principal via de acesso ao hospital na Avenida Recife, pedindo ajuda para as autoridades responsáveis. Ouvintes do 18 horas. Esse foi um depoimento verdadeiro, carregado de emoção. É praticamente um grito, um pedido de socorro de uma categoria que está abandonada, que está ali em plantões exaustivos, sem receber os seus pagamentos em dia, sem equipamentos de proteção adequados, trabalhando sob estresse insuportável e sendo ignorada pelo governo. Não é fácil não, são nossos soldados nessa guerra contra um inimigo invisível, extremamente poderoso, de alto poder de letalidade. Profissionais que estão arriscando a vida deles e de familiares. Ainda hoje a irmã de uma enfermeira aqui de Manaus fez um post nas redes sociais e dizia mais ou menos o seguinte, ela fez uma foto da irmã dormindo na rede, na varanda, com o seguinte texto. Abre aspas, minha capotada depois de um plantão estressante de 12 horas cuidando das UTIs, fecha aspas, é o que estava escrito na foto da irmã desse ouvinte nosso. A irmã da enfermeira segue o post escrevendo as seguintes aspas, sem as condições necessárias, dorme ela fora de casa para não colocar em risco a família. E tem gente que ainda não respeita o isolamento social e coloca a própria vida e a vida de outros em risco. Não é isso? Foi essa postagem dessa irmã, dessa enfermeira, né, de uma forma muito dramática, né? E foi por causa desse quadro todo que falamos aqui, que a gente vem falando sobre esse quadro todo de completo abandono do sistema de saúde do estado do Amazonas, é que os profissionais de saúde do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto fizeram o protesto hoje de manhã em frente à unidade de saúde, justamente para chamar a atenção da sociedade e cobrar do governador Wilson Lima as condições básicas de trabalho. Karime, os enfermeiros, auxiliares de enfermagem também protestaram contra a aglomeração no ponto eletrônico, devido aí à falta de espaço e à falta de materiais para higienização, pagamento de insalubridade, falta de alimentação, escala devasada, falta de medicamentos, sobrecarga de trabalho, falta de aparelhos de pressão, oxímetro, gasômetro e até mesmo, minha amiga, lixeira. O Hospital 28 de agosto hoje não tem uma lixeira para descarte do material utilizado no tratamento dos pacientes. Que cenário, não é? Falta tudo, gente. Olha, escuta esse cenário de caos, de absurdo em que enfrenta o sistema de saúde do estado do Amazonas. Falta tudo para esses profissionais, só não falta o amor pela profissão e a dedicação para salvar vidas. Mas chega uma hora, né, que eles não vão suportar, não só pelo cansaço, mas também por estarem infectados. Não há como se manter imune sem os equipamentos de proteção adequados. 18 horas. A pandemia do novo coronavírus traz à tona o contrato trabalhista do governo do estado, que deixa os técnicos de enfermagem terceirizados sem direitos trabalhistas, nem ao menos um seguro de vida. Durante a guerra contra a Covid-19, 5 técnicos já morreram. 2 deles eram trabalhadores temporários, cujas famílias não têm direito a sequer uma indenização trabalhista. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Odinei Araújo.
Eles ganham praticamente a metade do que recebem os estatutários. São R$1.000 a menos. Também não tem direito trabalhista nenhum, nem mesmo seguro de vida, e todos os dias arriscam a vida para cuidar dos doentes de Covid-19. Esse é o dia a dia dos trabalhadores terceirizados da saúde do Amazonas, que se sujeitaram a assinar um acordo trabalhista com o governo do estado, sem nenhuma garantia para ao menos ter um salário mensal. A contratação temporária foi feita pelo governo em fevereiro deste ano, após várias manifestações e ameaça de greve por parte desses trabalhadores, que chegaram a ficar até 6 meses sem receber. O contrato vale por apenas 1 mês e os contratados podem ser desligados a qualquer momento, sem direito a nada, nem ao menos a um EPI de qualidade, como relata o trabalhador da UTI do 28 de agosto, identificado apenas como Miro. Nós não temos materiais, é um kit de EPI por noite e a gente se contamina com sangue, secreção e não tem outro para trocar. Eu acho um despreparo do governo nos colocar na linha de frente, onde todo mundo precisa dos nossos serviços e nós somos coagidos a não falar nada. A nossa diretora é a primeira que diz que a gente não pode falar nada. Isso é uma calúnia, uma inverdade falando que tem material. Nós não temos material. O governo do estado informou que entregou EPIs aos trabalhadores, mas a presidente do Sindsaúde, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Amazonas, Cleidine Francisca, disse que os equipamentos não são adequados à proteção. Essas EPIs que eles estão usando continuam sendo contaminados por esse vírus, né? Estão todos trabalhadores e trabalhadoras trabalhando com medo, com problemas até psicológicos, né? Muitos até tentando abandonar seus postos com medo de serem contaminados e, consequentemente, perderem suas vidas. Atualmente, mais de 400 trabalhadores da saúde foram infectados por coronavírus no Amazonas. Desses, 15 morreram, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Dos 5 técnicos mortos pelo coronavírus, 2 tinham contrato temporário com o governo do estado. Foram contaminados em serviço e deixaram suas famílias desamparadas. A presidente do Sindiprive, o sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da saúde, Graciete Mouzinho, disse que o setor jurídico do sindicato vai entrar com processo na justiça pedindo indenização às famílias das vítimas. A gente sabe que contrato temporário está lá o valor, mas eu sempre falei sobre o adicional e a insalubridade desses trabalhadores. Não foi colocado nesse contrato, mas a gente sabe que eles têm direito porque isso é lei, né? O direito ao adicional noturno, o direito à insalubridade, é lei. Eles trabalham no local de risco biológico. Então é lógico que eles têm direito, que esses trabalhadores que foram contratados pelo Estado e que as empresas ainda não indenizaram, nós estamos pedindo o bloqueio da conta das empresas para que a Suzano não repasse mais para eles e esses trabalhadores venham a receber sua verba rescisória. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, e agora à tarde foi a vez dos trabalhadores da saúde do Platão Araújo fazerem manifestação em frente à unidade, em parte também por causa de EPI. No caso dos trabalhadores do Platão, eles protestaram porque a direção da unidade retirou do local uma das enfermeiras que encabeçou uma campanha pedindo doação de material para a confecção de máscaras e coletes de proteção para os trabalhadores da saúde da unidade. 6h13 em Manaus. Muito boa noite para você que está na sintonia certa, hein? No melhor mix do Brasil. 18 horas. E diante desse caos, Manaus registrou recorde no número de enterros neste domingo. Foram 140 sepultamentos e 2 cremações. O maior número já registrado pela Prefeitura de Manaus até hoje. Karime, desse total de 142 mortes, 42 pessoas morreram em casa sem atendimento médico, como explica o Odinei Araújo. Vamos conferir. O cenário de horror não para de crescer em Manaus. O aumento no número de vítimas fatais de coronavírus bateu recorde no domingo. Foram 140 sepultamentos, o maior número já registrado pela Prefeitura de Manaus, além de 2 cremações. O que também chamou a atenção é que 41 mortes aconteceram em casa e apenas 10 tiveram como causa da morte a confirmação por Covid-19. As outras foram ou por síndrome de insuficiência respiratória ou causa
causa desconhecida. A situação chegou a um extremo tão alarmante que o Fantástico da Rede Globo denunciou ontem que, por falta de coveiros, os filhos tiveram que enterrar o pai, morto por suspeita de coronavírus. Eles denunciaram ainda que procuraram o corpo do pai por 3 dias nas câmaras frigoríficas, instaladas nas unidades de saúde, em meio a vários corpos empilhados, porque o corpo do pai sequer foi identificado. Outras famílias também denunciaram a colocação de corpos no meio do sol, ao lado do necrotério do SPA Galileia, no Nova Cidade. E hoje, mais uma cena chocante. A partir de agora, o cemitério Tarumã estreou o que eles estão chamando de um novo layout de covas para enterro em camadas. Gente, olha o que eles querem fazer. Tem esse monte de caixão aqui. Né? Agora não enterra mais um do lado do outro. Não está enterrando mais um do lado do outro. Agora eles trouxeram esses compensados aqui, que é para empilhar os caixão um em cima do outro para enterrar. Olha as condições que vai ser agora. Como é que vai ser? As valas que tanto assustaram na semana passada agora são mais profundas para comportar até 3 caixões empilhados, separados apenas por compensados. Isso aqui é a vala que eles vão enterrar 3, um em cima do outro. Cada uma de quem? Da administração do cemitério. Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que a demanda por sepultamentos de domingo eleva ainda mais a projeção para o próximo mês de maio, que pode chegar à ordem de 4.260 enterros. A nota diz ainda que, diante da situação extrema, a Prefeitura de Manaus adotou o sepultamento por camadas, mas que todas as urnas vão ser rastreadas de forma que as famílias saibam onde estão sepultados seus entes queridos. A outra opção oferecida pela Prefeitura é a cremação. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E o governo do Amazonas informou nesta segunda-feira a criação de um sistema de identificação de pacientes com uma pulseira padrão, escrita com caneta de marcação permanente, para que seja possível acompanhar o atendimento e, em caso de óbito, facilitar a identificação no momento de liberação do corpo para a família das vítimas. A medida foi anunciada como parte de uma série de outras para reorganizar o fluxo de serviços em unidades de saúde de urgência e emergência, que tem recebido pacientes suspeitos do novo coronavírus. Segundo o governo, com o crescimento rápido do número de casos em Manaus, principalmente pelo descumprimento das regras de isolamento social, a Secretaria de Estado de Saúde criou um grupo técnico para dar suporte administrativo nas unidades, adotou um novo sistema de identificação de pacientes e busca ampliar a contratação de pessoal de apoio como maqueiros. A reportagem completa sobre esse assunto você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. Também são 6 horas e 18 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Vamos conferir a primeira da playlist de hoje, hein? A música All the Lies, do DJ Alok, em parceria com os britânicos do The Vamps, e também um DJ alemão, que é o Felix Jansen. Exatamente. A música tem uma pegada mais pop, com batidas pensadas aí para tocar não só nos sets dos DJs, mas também nas rádios. Então vamos abrir a playlist do 18 horas desta segunda-feira. Simbora então, All the Lies. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também 6 horas e 21 minutos em Manaus. Mais uma vez aí, boa noite para você na sintonia certa. Programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Foi a primeira da playlist de hoje. A Alok, Felix Jansen e The Vamps com a música All the Lies em 100,7. Mix. Bom, e agora, segunda-feira, vamos saber aí a previsão do tempo, né? Para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, à noite pode chover rápido. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. Uma noite fresquinha aí pra gente. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar pode chegar a 91%. Mix. Bom, e
hoje saiu a atualização dos números da Covid-19 no Amazonas. Não há mais live, né, das autoridades de saúde. Pois é, Carlão, agora o governo apenas divulga os números sem responder as perguntas dos jornalistas, né? Vamos conferir os novos indicadores da doença aqui no estado com a repórter Nathalie Moraes. Nathalie. Pois é, Karime, a partir de hoje, essa foi a nova metodologia adotada aí pelas autoridades de saúde, sem live de divulgação, sem resposta às perguntas dos jornalistas. Eles informaram que as perguntas serão respondidas por meio de e-mail e no fim de todas as tardes eles vão divulgar pra gente o release com os dados, né? Como eles informaram nesta segunda-feira, o Amazonas registrou 95 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando aí 3.928 casos do novo coronavírus aqui no estado, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde. Também foram confirmadas nas últimas 24 horas outros 16 óbitos, outras 16 mortes pela doença, elevando aí a um total de 320 óbitos pelo novo coronavírus. O boletim apontou ainda que 2.091 pessoas diagnosticadas com Covid-19 estão aí em isolamento domiciliar ou isolamento social. E uma notícia boa, pelo menos 1.272 pessoas estão sim fora do período de transmissibilidade da doença. Elas não correm mais o risco de transmitir o novo coronavírus a outras pessoas. Entre os casos confirmados de Covid-19 aqui no Amazonas, 245 pacientes estão internados, sendo 115 em leitos clínicos e 130 pacientes estão em UTI, ou seja, eles estão aí em estado grave. Entre os casos confirmados de Covid-19, há ainda outros 938 pacientes que aguardam o resultado. Eles aguardam as análises que estão sendo feitas aí pelo Laboratório Central. Desses pacientes, pelo menos 747 estão internados em leitos clínicos e 191 estão em unidades de terapia intensiva. Dos 3.928 casos confirmados em todo o Amazonas, 2.738 são aqui em Manaus, na nossa capital, e 1.190 estão no interior do estado. Infelizmente, o coronavírus já chegou aí a 47 municípios. E o município que mais tem casos registrados é o município de Manacapuru. Esses foram aí os principais destaques desta segunda-feira. Muito obrigada, Nathalie Moraes, com os números aqui do estado. Vamos agora aos números do Brasil. De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, hoje o Brasil tem 66.501 casos confirmados de Covid-19 e 4.543 mortes. Há também o registro das pessoas recuperadas, são 30.152. Agora são 6h25 em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Entrevista do dia. Agora vamos conversar com o diretor do Conselho Federal de Medicina do Amazonas, doutor Ademar Augusto. Muito boa noite, doutor. O senhor nos ouve? Sim, boa noite. Vou fazer uma pequena correção. Ademar. Eu não sou diretor, eu sou conselheiro, tá? Ok. Conselheiro eu sou conselheiro. Conselheiro do Conselho Federal de Medicina no Amazonas. Não, pelo Amazonas. Eu represento o Amazonas no Conselho Federal de Medicina. Ok, muito obrigada. Conselheiro, obrigada pela sua participação aqui no programa 18 horas da Rádio Mix. Então, por que o sistema do estado aqui do Amazonas colapsou tão rápido, apenas um mês depois de confirmado o primeiro caso de Covid-19, que foi aqui no estado, que foi dia 13 de março? Vamos fazer o seguinte, para a gente poder entender bem a situação do Amazonas, vamos comparar que a nossa saúde seja um ônibus parador. Esse ônibus que vai parando nos pontos. É assim que ele vai atendendo as pessoas. O nosso sistema já era caótico. Se vocês fizerem uma busca na imprensa, naqueles locais onde existem vídeos, vocês vão ver que os nossos pronto-socorro sempre tiveram gente em cadeira, em maca, improvisado, entulhado, sempre tiveram. Nosso sistema sempre trabalhou fora do limite de capacidade de atendimento. Eu sou obstetra do plantão em maternidade. As nossas maternidades sempre tiveram paciente em cadeira, em maca, poltrona, porque os leitos ocupavam. Então,
Nós sempre fomos um ônibus que andou com superlotação, onde todos os bancos do ônibus foram ocupados, todos os corredores, e praticamente não tinha lugar para mais ninguém. Era assim que funcionava a nossa saúde. Aí, não estou defendendo nem acusando, porque esse governador entrou há um pouco mais de um ano, mas ele entrou e encontrou esse sistema caótico, certo? E a gente, infelizmente, não viu ações que pudesse melhorar essa situação caótica, muito pelo contrário, essa situação só piorou. Aí chega uma epidemia, onde um lugar onde eu já não tinha condições de atender 100, e entram 300. Faça uma conta, faça uma análise na sua cabeça. No lugar que você mal atendia 100, de repente você tem 300, como é que você vai conseguir atender esse povo todo? Essa é a nossa realidade. Ou seja, o nosso ônibus nunca passou por uma revisão de mecânica, nunca foi resolvido os problemas, sempre foi sucateado. Foi assim que a gente viveu. E agora a gente tem que consertar o ônibus com o ônibus andando numa ladeira, onde uma das principais peças do ônibus, que se chama freio, não tem. Eu não sei se a meu exemplo serviu muito bem para mostrar para vocês a situação caótica, trágica, que é a nossa assistência. E veja bem, antigamente a gente atendia casos que tinha risco de passar para o nosso pessoal de ponta, médicos, enfermeiras, técnicos, existia, que sempre existe. Mas agora nós temos uma doença que, além de ter o doente, ele também vai contagiar a pessoa que está socorrendo ele. Hoje nós temos um número expressivo de médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, pessoal de limpeza que estão contaminados. E na hora que esse pessoal adoece, ele sai da linha de frente. E se antes eu já tinha deficiência de pessoal, agora imagina, a coisa está pior. Doutor, um especialista disse numa entrevista que uma das causas é que Manaus tem uma baixa cobertura do sistema de saúde da família. O senhor concorda? A prefeitura também não fez a sua parte? Como é que está essa situação de um modo geral? Olha, as coisas têm que ser distintas por esse momento, tá? A saúde da família, ela tem uma função de dar assistência básica. Assistência básica. A assistência básica, a gente pega pacientes crônicos, faz aquela parte de prevenção, imunização, higiene, sei que lá. Isso aí é a parte básica, que já é deficiente. Agora, no momento, meu amigo, nós precisamos de uma coisa chamada especialistas, que nós não temos. E sabe por que uma das razões que nós não temos? Porque os últimos governantes desse país, não é só desse estado não, desse país, resolveram fazer uma medicina onde a figura do especialista foi ignorada, achando que tudo na saúde pública é assistência básica. Não é. Não é. O hipertenso que o doutor atende lá na casinha de saúde, ele pode cuidar muito bem, mas no dia que o hipertenso complica, que faz uma complicação cardíaca, que faz uma complicação pulmonar, com uma complicação chamada edema agudo de pulmão, que é comum nos hipertensos, ele precisa de uma UTI. E quando ele vai para a UTI, o colega que faz a assistência básica não tem formação para atender esse paciente. Então, as especialidades foram abandonadas. Hoje nós temos deficiência de especialistas. Nós precisamos agora de intensivistas para cuidar dessas pessoas. Por exemplo, eu sou médico, formado há 41 anos. E graças a Deus eu me considero um bom médico, mas eu sou ginecologista obstetra. Eu não trabalho em UTI. Não me botem para tomar conta de ninguém no respirador, porque eu não fui treinado para isso. Eu vou cuidar de vida humana. Eu não vou cuidar de um pedaço de pau, eu vou cuidar de ser humano. E os governantes não têm essa visão, sabe por quê? Porque na hora que eles precisam, eles elogiam o SUS. E o SUS é maravilhoso, eu defendo o SUS em todos os lugares que eu vou. Mas na hora que eles precisam, eles não vão para o SUS. Eles vão para o Einstein, vão para o Sírio-Libanês, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, por isso. Então,
joga o SUS no lixo, certo? Doutor, eu queria ouvir do senhor assim, o que as autoridades poderiam ter feito para que a situação não ficasse tão grave, para que a gente não tivesse entrado em colapso tão rápido? Olha, é um momento difícil, né? A gente quando faz críticas dá a impressão que a gente está atirando pedras. Não se trata de atirar pedras, mas infelizmente a gente tem que reconhecer, e aqui eu não estou acusando nominalmente ninguém, até porque o sistema já era caótico e agora virou uma tragédia, mas infelizmente as pessoas que foram colocadas nos postos de comando, por tudo que a gente está passando, demonstraram que não tinham competência para estar lá. Por quê? Porque eles não foram capazes de, mesmo no caos, apresentar alguma alternativa, pelo menos que minorasse. Aí agora que a situação está crítica, mas muito crítica, eles estão começando a pensar algumas soluções que ajuda, mas não nos tira do caos, não nos tira da tragédia. Por quê? Porque não é só o Covid, tem outras pessoas adoecendo de tudo. Esse monte de gente que está sendo enterrada, ouvindo agora a reportagem de vocês aí, dos cemitérios, não é só de Covid que eles estão morrendo, eles estão morrendo de outras coisas também. E estão morrendo de outras coisas porque o sistema está tão entulhado que um paciente infartado não tem como ser atendido. Um paciente com uma insuficiência respiratória por uma doença pulmonar obstrutiva crônica não tem aonde ser atendido. Um motoqueiro que teve uma fratura de crânio não tem onde ser atendido porque entulhou. O sistema já era caótico. É o que eu falei. Mal atendia 100 e agora chega a 300, aí não dá. Conselheiro, eu vi aqui os números, né? A gente estava falando de pessoal ligado à área da saúde infectado. De acordo com o último levantamento da sexta-feira, dia 24, segundo o governo do estado, haviam 477 profissionais confirmados com a doença e 10 mortes aqui no Amazonas. O que a gente constata aí, doutor, é que as autoridades de saúde perderam o controle. Ainda existe alguma saída para retomar esse controle da situação? O que é necessário para ser feito para que se evite um agravamento pior desse quadro que a gente enfrenta? Olha, na realidade é o seguinte, o pessoal está mandando o soldado, os nossos guerreiros, eu inclusive, porque eu também dou plantão, para a linha de frente, sem condições da gente trabalhar. Ou seja, eu vou cuidar de um doente que pode estar contaminado por uma doença altamente transmissível, que pode também me contaminar, que pode me adoecer e pode me matar. E eles mandam a gente para essa frente sem os equipamentos de proteção necessária. E é uma guerra de diretor, de coordenador não sei de que lá, que não tem estoque ali, aí o camarada consegue doação, mas a doação não pode entrar porque tem que ser o Estado, mas o Estado não compra. Se você está morrendo de fome e alguém te dá um prato de comida, tu vai querer saber quem é a pessoa? Tu tá com tanta fome que tu quer um prato de comida. Desde que ele não esteja envenenado, tu come. Sabe, então tem essas coisas de ego, de bobagem, isso atrapalha. O que é que os servidores precisam? Pelo menos nesse momento, apesar de todo o caos, todo mundo está lá trabalhando, todo mundo está se dedicando, todo mundo está colocando a sua vida em risco, a sua família. O que é que nós queremos? Equipamentos de segurança para mim trabalhar, capote, luvas, gorros, máscara, protetor facial, para que eu possa, quando for atender um paciente, ter o mínimo de possibilidade de eu me contaminar. E mesmo com tudo isso, eu ainda tenho chance de ser contaminado. Porque na hora que eu for tirar esse material, se eu não tirá-lo de forma adequada, eu posso me contaminar. E eu posso levar, inclusive, o vírus para minha casa, contaminar a minha família. Quer dizer, as pessoas não têm dimensão, muitas vezes, do que é essa realidade que a gente está vivendo. Você viu lá na Itália, fazendo uma comparação, porque lá foi a crise maior. Quantas pessoas da área de saúde morreram? E eles lá tinham equipamentos.
Imagina agora a gente aqui. E nós aqui, eu vou logo avisar para vocês, tá? Pelas características, pelas informações epidemiológicas, levantamento estatístico, nós ainda não estamos na fase negra, não. Nós estamos chegando. Nós ainda estamos chegando. Nós estamos caminhando para o lado, para a fase ruim. Ora, se na fase que ainda não é a fase ruim, nós já estamos vivendo essa desgraça, meu Deus, eu imagino quando nós chegarmos na fase negra. E, doutor, nós já tivemos a polêmica da cloroquina e agora estão se falando aí em anticoagulante. Qual é o protocolo que o Conselho Federal de Medicina está recomendando atualmente? Não, o Conselho, na realidade, ele só recomenda protocolo quando os estudos estão concluídos e estão estabelecidos, tá? Agora, essa semana passada, o Conselho baixou a normativa dizendo que, em virtude de nós não termos medicamentos ainda definitivamente estabelecidos que atuem contra o corona, mas que, como existe no mundo inteiro pessoas utilizando alguns medicamentos que apresentam resposta, os médicos foram liberados a utilizar, sabendo que ainda não existe comprovação, primeiro. Segundo, que as pessoas que estejam adoecidas autorizem, ou os seus representantes legais autorizem que o paciente tome aquele remédio, sabendo que ainda não existe um protocolo definitivo. Ainda são medicamentos em observação. Então, o tratamento que é feito com essa substância retirada do sangue, que são os anticorpos, ainda são pesquisas. A gente não pode afirmar. Então, o Conselho Federal não tem protocolo. O Conselho Federal ele só distribui protocolo quando esses protocolos já estão estabelecidos em sociedades idôneas, comprovado por pesquisas que eles funcionam. Aí a gente vai lá e assina embaixo. Ok, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o conselheiro do Conselho Federal de Medicina, Dr. Ademar Augusto. Suas considerações finais? Olha, eu como amazonense, eu sou amazonense, apesar de branquinho, eu sou amazonense. Nascido aqui, lá no bairro da Cachoeirinha. Eu rezo, sou católico, rezo para que a gente consiga passar por essa tempestade com o menor dano possível. Mas está difícil, muito difícil, muito difícil. É a tal coisa que eu falei no início da reportagem. Nós estamos tentando consertar o ônibus com o ônibus andando. Como é que a gente consegue trocar pneu, freio e outras peças de um carro com ele andando? E com detalhe, o nosso ônibus, como eu falei, está descendo uma ladeira, certo? Pior ainda, aí é mais difícil da gente controlar. E lógico, eu vou te confessar com toda a sinceridade do mundo, nós estamos na linha de frente, porque é nosso dever, mas nós estamos apavorados. Todo mundo sabe que um dia vai morrer, mas ninguém quer morrer, principalmente assim, de morte súbita como essa, em que a pessoa é afastada da família, morre sozinho, não tem velório, acho que talvez não tenha nem oração, certo? Muito obrigado. Eu me disponho a qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição para esse momento ou mais um próximo. Muito obrigado, bom trabalho para vocês e espero Deus que Ele nos ajude. É isso aí, muito obrigada pelo trabalho, obrigada pela entrevista. Hoje aqui no programa de 18 horas conversamos com o conselheiro do Conselho Federal de Medicina, Dr. Ademar Augusto. 6h41 em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, vamos agora com a playlist, né, Carimilhão? Vamos com a segunda da playlist de hoje, que é Dua Lipa, Physical. Vamos agora, né, apresentar aí uma regravação de Physical, sucesso de Olivia Newton-John, Carimilhão, lá no início dos anos 80. Você deve ter curtido muito essa música aí na época, né, cara? A música faz parte aí do álbum Future Nostalgia, lançado em janeiro desse ano. Exatamente, Carlão. E o clipe aí super elogiado por causa da produção dançante nostálgica. Então bora aí, seguiu, partiu a segunda do playlist desta noite, Physical. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Também 6h45 em Manaus. Mais uma vez, é uma boa noite para você na sintonia certa. Boa noite para você que está aí no aplicativo Mano, né? Vamos juntos com a informação até às 7 da noite aqui no Melhor Mix do Brasil. E hoje, né, segunda-feira, vamos começando aí a semana com o comentário da nossa colunista aqui do 18 horas, que é a Nafice Bacri Valoz. Mix. O meu boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM. E meus amigos, quando eu imaginei que com a ajuda do governo federal, nos enviando pessoal, material e equipamentos para socorrer nossos irmãos amazonenses, nós finalmente teríamos uma trégua, eu me deparo com cenários assustadores. E tudo foi agravado por conta da discordância deste governador que elegemos. Este senhor Lima, que no uso ilegítimo do mandato recusou o apoio e a intervenção federal na gestão da saúde, abrindo mão de uma ajuda que nem seria para ele, mas para a sociedade que o elegeu. E nós sabemos que sem mudanças na gestão, a chance de melhora na saúde do estado do Amazonas é igual a zero. É certo que a Assembleia Legislativa tentou uma solução para o caos ao aprovar este pedido de intervenção recusado pelo senhor Lima, como é certo que a partir daí o governo federal está atendendo em tudo que o senhor Lima pede. Mas de pouco ou nada adianta o governo federal enviar equipamentos e materiais, porque o gestor do Amazonas não sabe sequer armazenar, distribuir e controlar aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência. Mas a fome de poder e a vaidade deste senhor são maiores do que qualquer senso humanitário, e seja qual for o preço que a sociedade amazonense tenha que pagar, ele parece não se importar. E assim o tempo passa, os dias ficam cada vez mais caóticos, pessoas morrem a todo momento, corpos são amontoados e trocados, o Papa telefona e os nossos heróicos servidores também vão a óbitos. E nós ficamos indefesos, esperando contar com os órgãos de controle e com ações da Assembleia Legislativa, que se dessa vez pecar por omissão, seus deputados estarão se tornando cúmplices do caos que o senhor Lima instalou em nosso estado. Lembrando que Deus está no comando. Eu sou Nafice Bacri Valoz e nós estamos juntos. 18 horas. Bom, mas em meio a esse caos, essa situação toda terrível que estamos passando, né? Existe esperança, a fé para a cura, sim. O mundo precisa de notícias boas e apesar da batalha dura que estamos travando contra esse vírus, né não, Carlão? Karime, histórias e pessoas que enfrentaram e venceram o novo coronavírus são motivos de alegria e esperança de dias melhores. Quem nos conta essas boas notícias de pacientes que estão recuperados é Nathalie Moraes. Confira. Em meio à pandemia de Covid-19, histórias de pessoas que enfrentaram e venceram a doença são motivos de alegria e de esperança. É o caso da assistente social Lucivane Alves, que recebeu alta médica do hospital e pronto-socorro Delfina Aziz neste domingo, depois de 26 dias de internação em estado crítico. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a ex-paciente aparece emocionada ao receber os aplausos da vizinhança no momento em que voltava para casa. Lucivane passou 15 dias na UTI, período em que recebeu o diagnóstico positivo para a Covid-19 e ainda enfrentou uma infecção bacteriana no pulmão, que comprometeu severamente os seus rins e o fígado, deixando a paciente com apenas 20% da função respiratória. Voltar para casa neste domingo para ela foi uma grande vitória. São 26 anos no hospital. Então eu ir no pronto-socorro e de repente você acordar, você está dentro de uma UTI. Então para mim foi assim, super doloroso, mas hoje estou aqui para a glória do Senhor. Já na noite de ontem, mais 7 pessoas que faziam tratamento contra a Covid-19 no Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes também receberam alta. Entre eles, o senhor Francisco Balieiro, que completa 62 anos hoje. Além de estar fora do período de transmissibilidade, o senhor diz ter renascido. Nasci de novo. Sou um novo homem. Tenho que agradecer a Deus. A Deus nada é impossível. Só isso.
maravilhoso, como deveria ser feito em todo canto, no Brasil todo, e não apenas aqui desse hospital de campanha da Prefeitura de Manaus. Quero parabenizar. O seu Asamor Tavares, de 77 anos, foi um dos pacientes que teve alta no Hospital Delfina Aziz e alertou para que as pessoas cumpram o isolamento social para evitar a contaminação. Tive a infelicidade de contrair esse vírus, que ainda pensa que é brincadeira. Não faça isso. O negócio é sério. Agradeço a Deus por estar saindo. Agradeço a Deus por essas moças, esses rapazes. Eles são um pedaço do céu que Deus transformou em enfermeiros, trabalhadores, para cuidar da gente aqui na terra. Dona Maria de Nazaré de Araújo, de 71 anos, também está entre os pacientes recuperados. A idosa ficou internada durante 10 dias no serviço de pronto atendimento da Policlínica Danilo Correia e no Hospital de Combate à Covid-19 na Newton Lins. Agora, cheia de pensamentos positivos, ela continua em casa, seguindo os cuidados recomendados pelos médicos. Agradeço muito, né? As pessoas que cuidaram de mim, primeiro lá no Danilo Correia, agradeço muito. Eles, muito atenciosos. Que Deus abençoe a todos, médicos, enfermeiros e também como lá no Newton Lins. Tudo muito bem, agradeço a todos, que Deus abençoe também todos e livre e guarde, porque a gente está precisando do livramento de Deus, né? Então, esses são meus agradecimentos para todos. Uma vida nova. Mais do que sobreviventes, essas pessoas passaram por uma experiência difícil e precisam levar essa lição para os outros, evitando que as pessoas que convivem com eles se exponham nas ruas e contraiam o vírus e passem pela mesma experiência. Por isso, eu finalizo a matéria pedindo a você, ouvinte, se você pode, fique em casa. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e depois de recusar uma intervenção federal consensual na saúde do Amazonas, o governador Wilson Lima resolveu pedir ajuda das Forças Armadas. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Azaf Augusto. Depois de negar ajuda do governo federal para mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19 no Amazonas, o governo do estado pediu ajuda do Comando Militar da Amazônia. Com o número de mortos aumentando no estado, o governador Wilson Lima foi obrigado a pedir ajuda militar. E por isso, assinou ontem um ofício e enviou ao chefe do CMA, general Estevão Gaspar de Oliveira, solicitando apoio para intensificar medidas de combate e enfrentamento da disseminação do coronavírus. Os deputados estaduais já tinham aprovado um pedido de intervenção federal na saúde do Amazonas, mas ela foi descartada após o governador Wilson Lima informar ao governo federal na semana passada que ela não era necessária. O deputado Péricles avalia que as ações do estado contra o coronavírus são fracas e sem transparência, e continuou defendendo a intervenção federal. O Amazonas não tem planejamento, não tem protocolo único, não tem atendimento adequado, não tem transparência. Isso desde o início da pandemia, o que nos levou de forma precoce ao caos que vivemos. Somente com uma intervenção na gestão da saúde podemos minimizar os problemas causados por essa pandemia, que está sendo muito maltratada aqui no nosso estado do Amazonas por conta de incompetência e falta de transparência. Para o deputado Dermilson Chagas, a grande quantidade de infectados e mortos por coronavírus no Amazonas mostram que o estado precisa de uma intervenção urgente. Olha, precisamos sim de intervenção federal na saúde do nosso estado. Os dados estatísticos de contaminados continuam crescentes e de número de óbitos também. Na saúde pública, o governo trocou uma secretária que não conhece nada, botou um subsecretário que não conhece a estrutura, é um bom médico. Estamos precisando de várias respostas. Cadê os medicamentos que o governo federal mandou? Cadê os insumos que a classe empresarial mandou?
E precisamos de um protocolo para poder atender esses pacientes que estão com coronavírus. Já o deputado Wilker Barreto afirma que o governador Wilson Lima não tem capacidade de gerir o estado durante a pandemia e por isso defende a intervenção. Eu acredito que a intervenção ou o impeachment, porque o que fica claro é que o governo perdeu a capacidade de gerir o estado, de enfrentar a pandemia, trabalha com a desinformação, os profissionais de saúde, todos na linha de frente reclamando da falta de EPI, falta de pagamento. O governo não se preparou para uma pandemia minimamente, ou seja, o sentimento é de abandono do povo. Azaf Augusto para o 18 horas. Mix. E 2 processos pedindo o impeachment do governador Wilson Lima já tramitam na Assembleia Legislativa do Estado. Um deles está sendo analisado pela Procuradoria Jurídica. Vamos aos detalhes com o repórter Azaf Augusto. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, tem 2 pedidos de impeachment contra o governador Wilson Lima em mãos. Nenhum desses foi encaminhado por deputados. Josué Neto foi questionado sobre os pedidos, mas não se manifestou para informar se os documentos serão arquivados ou aceitos para tramitação. O primeiro documento foi protocolado pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas e o segundo pelo Movimento Conservador do Amazonas, ambos pedindo o afastamento do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida por crime de responsabilidade. O pedido de impeachment ingressado pelo Sindicato dos Médicos foi encaminhado na semana passada para a Procuradoria da Casa, para que o documento seja avaliado. Se a Procuradoria entender que há base jurídica para o afastamento, o documento vai para a Comissão Especial. No documento assinado pelo presidente do Sindicato dos Médicos, Mário Viana, o sindicato diz que desde o início de 2019, o Estado sobrevive a uma severa crise, principalmente na saúde. Em 2019, também foram observados diversos atos com altas cifras gastas, deixando a saúde à beira do colapso, com vários óbitos de crianças recém-nascidas por falta de estrutura nas unidades de saúde. O sindicato também aponta a má gestão da saúde durante a crise causada pela pandemia de coronavírus. Já no documento do Movimento Conservador, assinado pelo coordenador William Bittar, diz que o governador tem gastado muito, mas sem efeitos para a saúde, e assim prejudicando o andamento do Estado, fazendo a crise se aprofundar ainda mais. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Alean, deputado Péricles, informou em nota que o segundo pedido deve passar pelo mesmo rito do primeiro nesta semana. Azaf Augusto para os 18 horas. Bom, e o site O Antagonista acaba de divulgar que a Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça para apurar a compra pelo governo do Amazonas de 24 ventiladores pelo valor de R$2.900.000. A publicação diz que, conforme o Ministério Público de Contas, o equipamento foi adquirido com preço de 360% e não tem a qualificação necessária ao tratamento de pacientes com Covid-19 em estado grave. Karime, essa denúncia foi feita aqui no programa 18 Horas e também no site 18horas.com.br. Se investigarem a fundo, vão descobrir o superfaturamento e o governador vai se complicar e se complicar muito. O caso é escandaloso e alguém vai ter que responder e pagar na justiça por esse superfaturamento. O que todos esperam é que esse processo seja rápido e que os culpados sejam punidos. A gente também, né? 18 horas. 6h58, Karime Leão. Eu ia falar também, gente, é um sobrepreço. Superfaturamento. 360%. Será que é um escândalo? É um sobrepreço, né? sobrepreço. Enfim, bom, não deu pra deixar passar, né? Já assim, nos finalmente aí, né, Karime? Agora sim, nos finalmente, seguimos agora direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Bom, a cada dia que passa, a tragédia das mortes no Amazonas fica maior e fica pior. Mobiliza a imprensa mundial, causa indignação internacional. O estado, que tem sua capital entre as cidades mais atingidas da América Latina, agora tem também a cidade com o maior índice de mortos por 100 mil habitantes, que é Manacapuru. Como é possível que ainda não queiram tentar tapar o sol com a peneira? Como é possível que queiram esconder os fatos? Como é possível não tomar medidas mais drásticas de isolamento? Como é possível não gritar o mais forte possível por socorro? Só as autoridades estaduais não estão vendo.
Estariam com medo de se ver no espelho? Todos sabem que sempre houve problemas na saúde do estado, como em qualquer estado do Brasil. Mas fica cada vez mais claro e evidente que medidas de urgência e de gestão para combater a pandemia não foram e não estão sendo tomadas de forma organizada e muito menos eficaz. Os problemas não diminuem ou sequer param de crescer. Ao contrário, crescem e crescem bastante rápido. Já passou a hora do governo do Amazonas assumir que não conseguiu. É hora de pedir a intervenção, a ajuda federal, ou seja lá que nome se queira dar ao socorro que o povo do Amazonas precisa. Essa ajuda agora não é mais só necessária, ela é indispensável para salvar vidas aqui no nosso estado. 18 horas. 7 em ponto, Karime Leão, Jana. Agora sim, nos finalmente. Ótima noite para você, obrigada pela companhia. Um beijo, Nathalie Moraes. E aí, Nath? Beijinho, boa noite. Até amanhã às 18 horas, viu? Bacana, até amanhã então. Amanhã às 6 horas, da tarde, terça-feira, estaremos aqui novamente. Eu, Karime Leão, Nathalie Moraes e toda a equipe, o Ari, grande Ari, toda a equipe do 18 horas em mais uma edição para você. Vamos agora temos o Mix Tudo e a gente volta com você amanhã no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.